Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 42. E nós iremos do verso 1 até o verso 24. As crianças irão permanecer conosco, sempre uma alegria tê-las conosco. Só lembrando aos pais de que se uma delas ficar inquieta demais, começar a gritar ou a chorar, que se retire um pouquinho com ela lá fora, até a criança se acalmar e depois retorne para participar do culto conosco. Gênesis 42, de 1 a 24. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões, e nisso vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões." E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: "Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão." E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: "Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade." Rúben respondeu-lhes: "Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós." Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, na continuação do culto, nós queremos agora escutar a Tua voz através da revelação escrita. E nós pedimos, ó Deus, que nos deis entendimento no registro da história da redenção, para que não somente nós compreendamos aquilo que foi escrito, qual era a intenção do autor inspirado, mas de que maneira também Tu desejas que nós apliquemos esta palavra aos nossos corações hoje. Nós oramos por aqueles que nos assistem através da internet, que o Senhor também possa falar aos seus corações
todos nós sejamos hoje, no dia do Senhor, abençoados pela palavra do Senhor. É o que pedimos no nome dele. Amém. Queridos, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, nós vimos como a providência de Deus levou José até o alto comando do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos para mercadores que iam para o Egito. Eles podiam estar indo para Síria, podia estar indo para alguma outra região, Arábia, mas estavam indo para o Egito. E no Egito ele é comprado pelo capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. Podia ter sido comprado por qualquer outra pessoa, mas é exatamente o capitão da guarda que vai comprar José como escravo doméstico. Caluniado pela esposa de Potifar, José vai para a prisão dos prisioneiros do rei. Podia ter ido para qualquer outra prisão, mas ele foi exatamente para aquela onde tinha 2 prisioneiros do rei. Ali ele interpreta com exatidão os sonhos que Deus tinha dado ao copeiro e ao padeiro do rei, que estavam presos há cerca de 1 ano por haverem desagradado o rei. Faraó tem um sonho 2 anos depois que ninguém podia interpretar. E o copeiro se lembra de José. Diz inclusive assim: hoje me lembro dos meus pecados. Quando o faraó contou o sonho e ninguém podia interpretar, ele se lembra de que ele tinha prometido, ou pelo menos tinha recebido o pedido de José, de que quando voltasse para a corte, restaurado, se lembrasse de dar uma palavra a Faraó a respeito dele, porque José queria sair da prisão. E aí então, com a menção do que tinha acontecido, Faraó manda chamar José, que não somente interpreta o sonho de Faraó, 2 sonhos na verdade, como ainda aconselha Faraó a tomar providências quanto ao futuro do Egito. E, impressionado, Faraó coloca o próprio José no mais alto posto do Egito, como vizir sobre toda a terra. Providência de Deus. Se você já estudou a nossa doutrina, você já se deparou com a doutrina da providência de Deus, que é a maneira muito sábia pela qual Deus governa o mundo de acordo com o seu propósito, para obter os fins que ele deseja. É distinto de uma intervenção sobrenatural. Num milagre, Deus suspende, altera, vai contra as leis da natureza que ele mesmo criou. Mas na providência ele age através das leis naturais, através do correr da história, se utilizando ou se valendo das decisões das pessoas, que de uma forma misteriosa ele conduz, sem tirar-lhes a responsabilidade, para o fim que ele mesmo desejou. E talvez não haja uma história que mais revele ou ensine sobre a providência de Deus do que a história de José, onde cada passo está construindo um enredo que vai desembocar no propósito de Deus, que é salvar o seu povo durante o tempo da grande fome em Canaã e preservar esse povo na terra do Egito, onde ele se multiplicaria grandemente e depois estaria pronto para entrar na terra prometida. Deus tinha tudo isso em mente e ele está tecendo isso na história, através das decisões humanas, falando aos corações de maneira imperceptível, guiando cada acontecimento para esse grande plano. Como comandante lá, então, no Egito, colocado ali pela providência de Deus, José começou a tomar as providências referentes ao sonho de Faraó, que era um sonho que predizia profeticamente 7 anos de grande fartura e 7 anos de uma fome avassaladora. Durante os 7 anos de fartura, que foram mandados por Deus, José armazenou comida em armazéns espalhados pelo Egito afora. Em toda a cidade, perto de um campo produtivo, José colocava, construía ou usava um armazém para ir guardando mantimento para os anos que se seguiram. E aí começa uma fome de 7 anos, devastando não somente o Egito, mas Síria, Arábia e também Canaã. Chegou finalmente a Canaã, onde morava Jacó, pai de José,
e seus 11 irmãos. E é aqui que nossa história começa. Nós vamos dividi-la em 3 ou 4 partes. Na primeira delas, Jacó manda seus filhos buscar comida no Egito. Manda buscar comida lá no Egito. Eles provavelmente ainda moravam em Hebrom, que tinha sido o local das peregrinações de Abraão e de Isaque. Jacó havia se instalado lá também. Eles eram pastores e eles dependiam do pasto para os seus rebanhos. Eles tinham muito gado e dependiam das chuvas. Essa seca, essa fome, ela deve ter sido causada provavelmente por um grande período de estiagem, no qual a agricultura parou completamente, o pasto e, naturalmente, o gado começa a morrer por falta de comida. A situação era crítica a esse ponto. Tornou-se tão crítica que Jacó, então, acaba tomando conhecimento de que tinha trigo no Egito. E diz aí o verso 1, né, que ele soube que tinha mantimento no Egito, e no verso 2 ele diz: ouvi dizer que há cereais no Egito. Ele soube disso pelo rumor, pela conversa das pessoas e pelo fato de que eles viam todo dia caravanas e caravanas de cananeus, os seus vizinhos da terra de Canaã, aqueles povos pagãos, irem para o Egito. Eles estavam vendo isso acontecer, Jacó estava vendo isso. E ele então acusa os seus filhos de serem negligentes e de ficar com os braços cruzados em meio à crise. Verso 1. Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Olha aí os nossos vizinhos, eles estão fazendo alguma coisa, estão indo lá para o Egito, pelo menos, para buscar comida, e vocês estão aí parados. E ele então determina que os seus filhos vão ao Egito em busca de cereais, como diz aí o verso 2. Vão lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos, que a situação era extremamente crítica. Essa era uma viagem para o sul de cerca de 300 quilômetros. Nós estamos falando aqui, se eles foram de montaria, o que parece que é o caso, né? Parece que é o caso, eles foram de montaria, jumentos ou camelos, seria uma viagem entre 10 a 15 dias de viagem de Hebrom até as fronteiras do Egito ao sul. E assim os 10 irmãos mais velhos de José começam a viagem, irmãos de José por parte de pai, começam a viagem para o Egito, como diz aí o verso 3. Jacó, porém, não deixou que Benjamim fosse com eles. Vocês sabem, o Benjamim tinha ocupado o lugar de José no amor do pai. Depois que José morreu, o coração de Jacó se apega a Benjamim, que era o irmão mais novo de José, por parte de pai e mãe, e filho de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. E era o seu filho mais moço, o caçula. E ele não queria arriscar perder Benjamim, como havia acontecido com José. Veja que ele diz aí, pode ser que algum desastre aconteça com ele. A lembrança do que tinha acontecido com José está muito firme ainda no coração do velho patriarca, e ele não quer arriscar perder seu filho amado, querido, filho mais novo, o único filho que restava de Raquel, a mulher amada. Ele não quer arriscar que alguma coisa aconteça com ele. Portanto, vão os 10 irmãos mais velhos de José. Aqui nós temos a segunda parte, em que eles chegam no Egito e José os acusa de serem espiões. Está aí do verso 6 até o verso 13. Como nós já vimos, pela providência de Deus, José era o governador de todo o Egito e ele estava encarregado de vender cereais aos compradores que vinham de todos os países do Antigo Oriente, ali em busca de alimentação. É claro que ele devia ter muita gente ao seu serviço. Nós estamos falando aqui de uma operação gigantesca, não é? De nações indo ao Egito. Ele devia ter gente ao seu comando, mas de uma forma ou de outra, algumas caravanas, ou talvez as maiores, ou as que ele achava mais interessantes, talvez ele estava de olho no que vinha lá de Canaã, para ver se tinha notícia da sua família. O fato é que os seus irmãos finalmente chegaram diante dele para a compra de cereais, porque de um jeito ou de outro, todos os compradores tinham que acabar lidando com José.
E eles se prostram, diz o texto aí que eles se prostram diante de José com o rosto em terra, verso 6. E essa era a maneira do oriental demonstrar respeito e submissão. Ele se ajoelhava, baixava o rosto até a testa tocar no chão, e com isso ele expressava sua submissão e seu respeito diante daquela pessoa. José, de imediato, o texto nos diz aí no verso 7, ele reconheceu os seus irmãos. Ele reconheceu. Eram 10 irmãos mais velhos do que ele, e ele percebeu na hora que eram seus irmãos. Mas os seus irmãos não perceberam que era José, como diz aí o verso 7. E José fez de conta que não os havia reconhecido. Talvez porque ele percebeu que Benjamim não estava no meio. E ele queria saber a respeito do seu irmão. Benjamim não estava lá, estavam os 10. Mas cadê Benjamim? Será que eles tinham feito com Benjamim a mesma coisa que fizeram com José? O que era de Benjamim? O que era do seu pai Jacó? E então ele trata os seus irmãos com rispidez, ao contrário da maneira como ele tratava os outros compradores. Diz aí no final do verso 7, ele pergunta de maneira dura de onde é que eles estavam vindo. E os irmãos respondem: nós estamos vindo de Canaã para comprar cereais, juntamente com toda essa multidão que está aqui, não é? José, vocês têm que lembrar, vocês têm que estar conscientes de que ele estava trajado como um alto funcionário do Egito. Eu já fiz a menção aqui de que os egípcios, eles não gostavam de barba, então eles rapavam tudo, cabelo e barba, e na cabeça botavam uma touquinha, não é? Então José, isso tudo fazia 20 anos, que a última vez que ele tinha visto os irmãos. Ele era um homem agora de 40 anos de idade, vestido como alto funcionário do Egito, irreconhecível, naturalmente, e especialmente os irmãos não tinham a menor expectativa de encontrar José. Para eles, José estava morto ou vendido como escravo em algum lugar obscuro do planeta, não tinha a menor ideia. Além disso, José estava falando com eles por meio de um intérprete, algum egípcio que conhecia hebraico, a língua de Canaã, e fazia então a tradução. Diz aí o verso 8 que eles não reconheceram que era José, apesar de José estar falando com eles. Ao perceber que eles estavam prostrados diante dele, diz aí o verso 9, José se lembra dos sonhos que teve a respeito disso, cerca de 20 anos atrás. Primeiro, o sonho dos feixes de trigo do seu irmão, dos seus irmãos, que se curvavam diante do seu feixe. E um segundo sonho, os astros, a lua e a estrela, que se curvavam diante do próprio José. E toda vez que José contava isso a seus irmãos, com mais raiva os seus irmãos ficavam, porque eles perceberam o significado daquilo. Você está dizendo que um dia você vai governar sobre nós? Você está dizendo que um dia nós iremos e nos prostraremos diante de você? E agora esse dia, de fato, aconteceu, muito tempo depois. José entendeu o sentido dos sonhos agora, e ele vê os sonhos se cumprindo ali diante dele. Seus irmãos o tinham traído e vendido, mas agora estavam ajoelhados e prostrados diante dele. Então, aqui, muito embora o texto não diga explicitamente, mas parece evidente que ao perceber que eram seus irmãos, ao notar a ausência de Benjamim, José coloca em ação um plano que levaria a descobrir o que houve com seu irmão mais moço, a trazer seu pai, se ainda vivo, para o Egito, para escapar da fome, e para se reconciliar com seus irmãos, porque é a única forma de explicar os fatos que nós vamos ver em seguida. É a única maneira. Não está escrito, mas então nós vamos ter que explicar porque é que ele chorou, porque é que ele insistiu com essa questão de que eles eram espiões, porque é que manda buscar Benjamim. Então só tem uma explicação plausível, é que José percebeu ali aquele momento de Deus, o cumprimento daquele sonho, que sinalizava para uma reconciliação com seus irmãos, rever o seu irmão e a salvação do seu pai e do clã dos descendentes da descendência de Abraão, que sempre foi o plano de Deus. Ele coloca em ação esse plano, não movido por um sentimento ou desejo de vingança, porque nós já vimos que não tinha nada disso no coração dele,
Mas por essas razões que eu coloquei diante de vocês. Ele então vai avante com o seu plano e insiste, verso 9, ele acusa duramente os seus irmãos de serem espiões, que era uma acusação muito séria, que podia dar pena capital naquela época. As nações do Antigo Oriente, nesse período, sempre estavam querendo conquistar outras nações, porque isso significava riquezas, terra, gado, escravos. Então sempre tinha guerras de conquista. E uma das estratégias desses povos conquistadores era enviar espiões para conhecer os pontos da terra e obter inteligência militar, para poder fazer um ataque com alguma eficácia. Povos como cananeus, os assírios, os árabes, os sírios e outros sempre estavam esperando um momento oportuno para conquistar uma outra nação. E a acusação, portanto, que José estava fazendo aos irmãos era muito grave, de que eles eram espiões de Canaã, de povos cananeus, e que tinham vindo ali, aproveitando aquele momento, para descobrir quais seriam os pontos fracos na defesa do Egito, qual o tamanho dos exércitos dos egípcios. Havia pontos na terra que estavam desprotegidos por onde as tropas inimigas pudessem entrar, em outras palavras, inteligência militar. Essa é a acusação, e é uma acusação grave e implicava em prisão e pena de morte. E a acusação de José produz o efeito que José queria, porque José está querendo tirar mais deles, ele quer saber mais. Versos 10 a 13, eles ficam surpresos com a acusação de José e negam veementemente. Veja aí os versos 10 e 11, ele diz assim, que eles só tinham vindo para comprar comida e que eram de uma mesma família e que eram pessoas honestas. José não quer saber, ele insiste na acusação. Verso 12, e já angustiados a essa altura, já incomodados, percebendo para que lado a coisa estava indo, os irmãos de José declaram a verdade, revelam detalhes da sua família. Aí no verso 13, eles eram 12 irmãos, eles estão dizendo a verdade agora, nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, eles não dizem o nome de Jacó, filhos de um mesmo homem lá em Canaã. Um de nós já tinha morrido, é uma referência a José, eles dizem aqui já não existe, mas também não dizem o que é que eles tinham feito com José. E dizem, o mais novo está em casa, lá com o papai. Então nós somos homens honestos, somos de família, nós não somos espiões, não somos militares, não somos nada, nós somos pastores, somos um povo, somos lá de Canaã. E com isso, José fica sabendo, quando José fica sabendo que Benjamim está vivo. Então ele já obteve aí a primeira informação que ele queria, que seu irmão mais novo, ele está vivo. Aí ele prossegue com o plano, porque agora ele quer ver o seu irmão. E nós temos aí a última parte, de 14 a 20 do nosso texto, a última parte, onde José determina que eles vão buscar Benjamim então.